seja bem-vinda novamente ao Devocional Palavra que Transforma. Vamos continuar com a reflexão de ontem sobre as mudanças que fogem da nossa alçada. Paramos na parte do nascimento de Moisés, onde o faraó endurece cada vez mais as suas atitudes em relação ao povo de Deus, colocando uma terceira estratégia que era jogar os meninos no rio, para que o povo de Deus parasse de se multiplicar. Mas a multiplicação fazia parte da promessa do Pai. E quando há promessa, não há interferências, não há mudanças que fogem da nossa alçada que possam atrapalhar as promessas do Pai. A não ser que você paralise diante dessas mudanças e você venha perder a fé pelo desespero das mudanças que se aproximam ou que chegam realmente na nossa vida. E Deus tinha uma promessa ao povo de Deus, um homem com o propósito de liderar este povo, Moisés. E no capítulo 2 conta sobre o nascimento de Moisés. E a mãe de Moisés, chamada Joquebede, mãe de 3 filhos, e Moisés o menor. E esta esconde o seu filho em sua casa por volta de 3 meses, mas já não poderia mais escondê-lo, como está aqui no versículo 3 do capítulo 2, que diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o betumou com betume e pés, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Ela usou uma estratégia. Deus tem dado estratégias para nós nos comportarmos diante das tribulações, de mudanças que ocorrem na nossa vida e que fogem da nossa alçada. Nós precisamos estar atenta em súplicas e oração, sem murmuração e sem reclamação. Porque a promessa de Deus, ela não é vazia, a promessa de Deus, ela se cumprirá. Mesmo que a gente olhe para todas as mudanças que acontece, que foge da nossa competência, da nossa autoridade, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele muda situações e nós precisamos estar atenta ao falar do Senhor nessas situações. Então, o que Deus tem falado a você para administrar, para desenvolver estratégias diante de tudo o que acontece de mudança numa sociedade que interfere na sua casa? Vivemos influências morais, vivemos influências sociais, econômicas, políticas no mundo hoje, que é preciso que a nossa mente esteja saudável. De que forma? Orando e clamando a Deus, sem murmurar, e pedindo para que a fé aumente e a sabedoria também, para que as estratégias aconteçam como foi Joquebede, mãe de Moisés. Então ela usou de uma direção de Deus para que o filho, que tinha um propósito de Deus para a vida dele, para todo um povo, para que ele não morresse, para que ele não fosse lançado ao rio. Então ela coloca este menino no cesto e às margens do rio. A filha do faraó, quando foi se banhar no rio, vê esse cesto, olha para este menino, tem compaixão deste menino, de toda essa situação, pega este menino para ela, mas este menino não estava só às margens do rio. Joquebede, uma mãe direcionada pelo Espírito Santo, coloca também a sua filha Miriam para observar tudo que acontecia naquele momento. E Miriam então pergunta para a filha de Faraó para que fosse chamar uma mãe hebreia, uma mulher hebreia, para cuidar deste menino no tempo da amamentação, no tempo necessário. Então, a mãe de Moisés tomou conta, cuidou de seu filho Moisés por um tempo, até que ele volta para o palácio, mas este já com o coração enraizado daquilo que era de Deus. Então Deus tem te dado instruções para você cuidar da sua casa, cuidar da sua família diante de toda uma mudança que você não tem alçada para decisões, mas você tem Deus que te dá direção para desenvolver estratégias com o coração cheio de fé e sabedoria para lidar com as situações. Nós estamos inseridas em contextos que têm mudado a história diante dos ocorridos, mas isso não nos impede de pedir direção para Deus para fazer mudanças dentro da nossa casa, para enfrentar mudanças externas que tentam influenciar a nossa vida.
Precisamos ser sábias em tempos de mudanças. Nós não precisamos ser murmuradoras. Nós não precisamos reclamar. A indignação para as coisas que acontecem precisam ser indignações para fortalecer a nossa caminhada, de discernir o que é certo e o que é errado, do que é para nós e do que não é para nós. Mas a indignação, ela não pode ser um respaldo de reclamação, mas de sabedoria para lidar com as mudanças. Fique com essa palavra. Vamos continuar a falar sobre o que fazer diante das mudanças. Não murmure, seja sábia e em frente, porque Deus tem promessas e direções para mim e para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.